nesse momento de pandemia, talvez eu, particularmente, nunca tenha conversado tanto, feito tantas lives, e é uma oportunidade que a gente tem. ah, no ano passado, a gente fez alguns eventos juntos, não é, doutora Juliana, em algumas escolas aqui. Nós fizemos também um curso também para psicólogos e médicos. E online é a primeira vez que a gente está fazendo, não é? Estamos atualizando, né, as ferramentas, aprendendo a usar novas ferramentas, atualizando, né, nos adaptando aí também nessa plataforma, né? Exato, exatamente. É um processo de adaptação. Bom, eu quero começar, antes de mais nada, dizendo que no meu trabalho, na minha prática clínica, atendo muitos adolescentes e famílias, e eu sei que você também, não é? E esse trabalho, né, nos dá também uma oportunidade de ter uma visão diferente sobre o que está acontecendo com os adolescentes, e eu acho que é sempre uma excelente oportunidade para nós fazermos isso que nós estamos fazendo agora, que é conversar com os pais, os professores, enfim, as pessoas que estão lidando com os adolescentes, talvez até algum adolescente aí que se anime a estar assistindo a nossa live. Então, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite. Você é uma profissional que pessoalmente admiro muito, né, como profissional, como pessoa. Então, muito obrigado, viu, doutora Juliana? Seja bem-vinda. A admiração e a troca é mútua, né? É um prazer enorme estar aqui, assim, eu que agradeço o convite. E acho que essa plataforma também permite, né, Elison? Eu estava conversando com uma paciente amiga muito querida semana passada e falei para ela, né, da minha experiência, como é que tem sido a minha experiência com as lives. E aí eu falei para ela, eu fico com a impressão que já é a mesma coisa que eu falo sempre, que as pessoas, né, podem ficar meio entediadas de ouvir. Aí ela falou assim, às vezes, né, o óbvio, parece óbvio para a gente, é tão rico para o outro. E eu acho que a gente poder estar aqui, né, nessa plataforma, podendo acessar, podendo falar com mais pessoas, podendo acessar isso que você falou, é o pai, é o adolescente, é o profissional, né? Às vezes tem alguma coisa que para a gente parece muito trivial, o nosso feijão com arroz pode ser muito útil, né? É verdade, você tem toda a razão, porque como a gente está muito mergulhado na situação, lá em casa também é assim, né? Quer dizer, a Edivane também é psicóloga, então assim, os assuntos são sempre muito de psicologia. Às vezes a gente tem essa sensação, puxa, a gente já falou várias vezes sobre o assunto, parece que está chovendo no molhado. Mas, de fato, né, eu acho que a grande maioria das pessoas está longe, às vezes distante desse conteúdo, né, que para nós está no dia a dia, mas eu acho que é um serviço público também, né, que a gente está oferecendo e que, de fato, acredito que faça realmente muita diferença. Tem um diferente, né? Eu acho que isso é uma das maravilhas aí da gente atualizar as ferramentas, né? E nos adaptar aí às diferentes maneiras de interagir, né? Que a gente pode experimentar também um público novo, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho muito bacana e sempre me animo muito quando tenho essa oportunidade é ver esse olhar do médico, esse olhar do psiquiatra, né, que é também um olhar diferenciado, diferente do nosso olhar, muitas vezes que se mescla do olhar do psicólogo, mas eu acho que é sempre muito, muito enriquecedor para mim, pessoalmente, e tenho certeza que para todo mundo. Eu brinco que a gente, né, os psiquiatras às vezes ficam num limbo, que assim, os médicos acham que o que a gente faz é muito, né, abstrato, muito, né, é uma viagem muito grande, não tem muita coisa de ciência, né, e os psicólogos acham que o que a gente faz, assim, é muito técnico, é muito... A gente fica transitando entre esses dois mundos, né? Nós É estamos verdade. nessa interseção. É verdade, você tem razão. Bom, eu acho que a gente já pode introduzir nesse tema, né? Quer dizer, nós
adultos, profissionais, estamos aqui nos adaptando nesse mundo da tecnologia e que é um mundo muito peculiar, muito confortável para esse público, para esse pessoal de quem a gente vai falar hoje, que são os adolescentes, né? E sabe que eu né, andei durante a semana, durante umas folgas, aí eu andei pensando o que eu ia falar, né? Quais são as coisas mais importantes do jeito, né? A gente poderia ajudar. E assim, eu tive uma epifania que eu acho que nós, adultos, estamos mais do que nunca hoje, tendo talvez um vislumbre do que é se sentir um adolescente. Né? Eu comecei a pensar nas restrições que os adolescentes geralmente se sentem, né? A história da restrição da liberdade, de ter, né, algumas autonomias aí suspensas temporariamente, de ter essa dificuldade em se identificar com algum grupo, né? A gente vive uma época de polarização de muita coisa, então, né, nós nos sentimos às vezes sem orientação, né? A história do pai e mãe, que o adolescente precisa ter o pai e a mãe, né, o modelo para poder romper com o modelo. Então, assim, eu acho que os adultos estão vivendo nesse momento de pandemia algumas sensações, alguns sentimentos muito parecidos com o que os adolescentes vivem normalmente. Então, Nossa, não sei se você acho, concorda. concordo plenamente. Acho que é um excelente insight, assim, é uma forma excelente de perceber e essa comparação que você faz, não tinha pensado nela, e de fato, né, nós estamos vivendo essas restrições e estamos vivendo as restrições como os adolescentes vivem e talvez estejamos é, aí confirmando o caminho que os adolescentes fazem, que É o é desconforto, né? O desconforto, exato. né? O quanto de sofrimento às vezes eles têm, né? Em simplesmente estar adolescendo ali e que nós adultos às vezes não percebemos, né? Não conseguimos ter esse alcance. Eu acho que fica talvez um pouquinho mais fácil da gente entender se a gente pensar sobre esse ponto de vista, né? Estamos todos com o nosso direito de ir e vir, com o nosso potencial, né? O adolescente ele tem ele vive uma fase da vida que ele está desenvolvendo vários potenciais e ele ainda não tem esse bom senso. Né? Então, ele tem um corpo de adulto, mas ele não tem o Uhum, senso de sair, né, fazendo algumas coisas que o adulto faz. Ele tem um cérebro que ganhou aí, né, um novo formato, que cresceu, que ganhou novas conexões, mas ele ainda é imaturo, né? Ele ainda não tem muito uhum. a história da relativização, né? E eu acho assim, vendo o nosso comportamento, eu acho que a gente anda, né, essas mudanças que a pandemia está promovendo estão nos deixando nessa situação meio adolescente de novo, né? De fato, de fato. E fazendo a gente recorrer também às tecnologias, né? Sim, né? Nos adaptando, eu falo que essa geração de pais, né, os adolescentes de hoje em dia, são os que nasceram entre o ano 2000 e o 2010, aí, mais ou menos, né? Pois é. Nasceram com a internet. Eles já É, nasceram com smartphone, eles já nasceram, né, com a Smart TV. Se não nasceram, viram isso, né, estão habituados com isso desde muito cedo, né? E nós, uhum. a minha geração, o computador, eu lembro do primeiro computador que tinha na minha casa, que era uma televisão preto e branco adaptada, o primeiro monitor, né? Aham. Então, É o avanço o, da tecnologia era sim, o três cores, né? Pentium, Monitor VGA. um 486, aquelas coisas bem que parece para nós não é tão antiga, mas é de outro, tá muito distante, né? E é Sim, você interessante. conta essa história para eles, a minha filha é a coisa mais incrível do mundo. Eu contar outro dia para ela que tinha um horário da noite, lá da madrugada, que a televisão saía do ar, parava de passar. Acabou, vamos dormir. Acabou. Sim, a internet. Esses dias eu estava falando com meus filhos também, né? Os dois são adolescentes, 13 e 15 anos, contando como que era a discagem, né? A internet discada, né? Aquele barulho lá, Esperar e a conectar. demora. A gente sabia esperar, né? A gente esperava às 10 horas da noite para ligar, porque era mais barato.
porque era o pulso único. A gente esperava conectar aquelas barrinhas, né, de cada uma página. Então, assim, essa geração hoje é uma geração que tem muita dificuldade de esperar. De fato. Eu brinco que isso tem também a ver, né, com o acesso. A gente tem um acesso hoje em dia muito fácil à informação, né, um tempo de espera. Na minha época, a gente tinha que, quando tinha uma dúvida, a gente pesquisava na enciclopédia, né? Ia para a enciclopédia da biblioteca da escola, guardava a dúvida, levava, procurava no livro. Hoje, eles falam para a gente, procura aí no Google, né? Em 2 minutos. É impressionante, né? E me parece que é uma dificuldade que aí entra também nessa mescla, como entender o adolescente e entender nós adultos de gerações diferentes, mas parece que estamos todos muito apressados, né? Estamos todos muito acelerados. E essa, talvez aí entre essa dificuldade, na hora que você falou desse bom senso, e não porque o adolescente não seja capaz de desenvolver o bom senso, mas é porque a estrutura dele realmente está limitada, né? Ele está num processo de desenvolvimento. Ele não tem a Porque vivência, né? Ele não tem o nosso repertório. Eu falo, né? Eu atendo muitos adolescentes e assim, eles têm esse comportamento do tudo ou nada sempre, né? É um cérebro, eu falo, um cérebro que cresceu, que está pronto ali, né, para interagir de uma maneira adulta com algumas coisas, mas ele precisa ir construindo essas vivências, né? Ele precisa ter esse repertório, indo aqui. Ele precisa ter esse repertório das experiências para ele poder, né, lidar com isso de uma forma. Então, assim, o primeiro coração partido não vai ser igual ao terceiro, quarto coração partido. Né? Eles vêm, às vezes, no consultório, é aquela coisa do, meu Deus, nunca mais vou amar novamente. Né? Acabou, estou para mim no mundo. E a gente sabe, já viveu um pouquinho mais que as decepções, as frustrações, elas vão nos dando essas ferramentas para a gente saber que vai, né, lidar, porque infelizmente a vida é assim, nós vamos ter muito mais frustrações do que acertos sempre, né? Exato. E aí, tomando um gancho aqui, eu vi aqui uma pergunta da Camila, acho que é a Camila falando, né? Boa noite, help! Qual a dica para as crises dos 13 anos? Então, assim, os pais, naturalmente, eu acho que isso é uma pergunta de muitas pessoas, de muitos pais, a gente vai entrando também nessa dificuldade de entender, porque para nós, adultos, a vida, 10 anos atrás, eu era adulto ainda. 15 anos atrás eu era adulto ainda. Então, é difícil para nós fazermos esse processo de atualização, de dizer, nossa, quem nasceu em 2005 é o adolescente de hoje. Então, o que acontece, né? Como que eu faço para acompanhar esse adolescente, entender esse adolescente? Então, é um exercício constante, né, de atualização. E esse adolescente que eu tenho em casa de 13, alguns anos atrás ele estava com 5, 6, 7, era uma criança. Um tempo atrás ele estava de fralda. E hoje ele está com ideias. Hoje ele está falando que ele, né, questionando o meu posicionamento político. Hoje ele está falando que ele quer pintar o cabelo de verde, né? O que eu faço? Quem é essa pessoa, né, que eu tenho aqui do lado? Quem é essa pessoinha? Né? E eu acho também, com essa questão da pandemia, Elison, os pais, né, por conta da vida, da correria, da rotina toda, eles talvez não tivessem essa oportunidade de conviver tão intensamente quanto está acontecendo agora. Então, eu tenho percebido, tenho recebido também alguns relatos dos pais desse estranhamento. Né? Vem um encantamento, fala, nossa, mas como meu filho cresceu, né? Como ele está diferente. E vem acompanhado de um encantamento, muitas vezes. Né? Assim, mas essa pessoa diferente aí, eu não estou reconhecendo. É muito difícil. Né? Quando ele estava na escola o dia inteiro, eu tinha menos trabalho, né? Eu tinha menos enfrentamentos aí, eu tinha menos questionamentos. Os pais de hoje têm menos paciência?
Eu acho que em parte sim, né? Acho que complementa o que a gente já vinha falando. Nós também nos adaptamos a esse mundo moderno, né? Não são só eles que usam para pesquisar as coisas. Tinha uma enciclopédia há muitos anos na minha casa e um tempo atrás aí numa limpeza eu falei, olha, vamos, né? Não precisamos mais dela, vamos passar ela para alguém que precise. Porque a gente também se Sim, atualizou. Então, essa história do mundo mais dinâmico, do acesso mais rápido à informação, da instantaneidade, né? Hoje eu mando uma mensagem, o meu primeiro namorado, a gente trocava cartas. Eram 2, 3 cartas por semana. sim, sim. Adolescentes, imagina, o WhatsApp são 50 mensagens por hora ali, né? O dia inteiro acordou, já dá um bom dia e tá, né? Então, assim, as relações hoje em dia, elas estão diferentes, elas estão em outro compasso. Então, eu acho que isso reflete também nos adultos, né? A Sim. geração, as nossas gerações, elas acompanharam, elas também se atualizaram. Eu acho que sim, os pais andam mais sobrecarregados. Eu acho que a geração que hoje é geração de pais desses adolescentes, ela também se atualizou, ela também se adaptou com o ônus e o bônus dessa adaptação, né? Então, os pais, de fato, têm menos paciência, têm menos tempo junto com os filhos, por conta de Uhum. todas essas mudanças aí das relações de trabalho, né? Eu acho que tem muita coisa que está diferente e isso contribui para essa relação ficar mais complicada. Então, eu não E aí, sei e se você aí, mas achei que foi um sim, complemento. sim, sim, mas aí eu acho que surgem, e até estou vendo várias perguntas aqui, surgem essa dúvida, né? O que que é correto, né? O que que a gente pode ver nos estudos mais recentes? É certo deixar o acesso à internet? Faz bem? Não faz bem? Quanto tempo? E, ao mesmo tempo, nós adultos nos vemos aí mergulhados também no acesso. Então, o que que a ciência tem a nos dizer hoje sobre isso, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim, a ciência também está se atualizando. Hoje eu fui ler um artigo, também fui dar uma atualizada para vir aqui, né? Não falar muita besteira. Mas assim, Uhum, os primeiros artigos que a gente tinha acesso sobre o impacto da internet, das telas, né, nos adolescentes, eles eram muito diferentes dos que a gente tem hoje. Por quê? uhum, Porque o próprio acesso à internet, as próprias atividades que eram feitas na internet eram muito diferentes das que a gente tem hoje. Então, se a gente for pensar 10 anos atrás, os adolescentes que passavam mais tempo online tinham um perfil mais depressivo, tinham um perfil, né, mais isolado, porque o que tinha de atividade online eram os bate-papos com pessoas estranhas. Então, a gente uhum. não sabia o que vinha primeiro, o ovo ou a galinha, né? O adolescente Sim. está com uma dificuldade comportamental, que ele tem algumas questões, ele vai procurar esse meio online para se relacionar, né, com esse tipo de pessoa dessa forma, porque ele já não está bem ou ele não fica bem porque ele foi buscar, né? E que é muito Uhum, diferente de hoje em dia. Né? Ao longo do tempo, esses estudos mais recentes, então, os estudos mais antigos falavam muito de aumento de depressão, de aumento de comportamento suicida, né? E assim, hoje a gente não descarta essa relação, mas a gente precisa discriminar muito que tipo de atividade esses adolescentes têm feito online. Porque hoje a gente faz tudo, né? A gente paga a conta do banco online, a gente pede um motorista pelo aplicativo, a gente uhum, marca, né, reunião com os amigos, a gente conversa com os amigos, a gente estabelece vínculos também pelo meio virtual, que era uma coisa que antigamente era mais difícil. Então, assim, uhum. essa geração de adolescente hoje, talvez seja a primeira geração que transpôs o desenvolvimento, né, que acontecia já fora do ambiente virtual, também para o ambiente virtual. Então, fizeram É, coisas assim, construíram, né, amizades, geraram intimidade através também no meio, né, virtual. Então, assim, porque é a primeira geração que teve a história das redes sociais. exato, exatamente. E que a cada dia, eu acho que você pontuou muito bem quando você fala desse progresso, e é um progresso profundamente rápido, de que a internet 10 anos atrás, que foi ontem, era completamente diferente do que temos hoje. Então, assim, a qualidade de imagem.
né? Não precisa nem ir tão para trás, assim, antes da Não, pandemia, né? A gente não tinha a intensidade de educação à distância que a gente tem hoje. Né? A minha filha tem 9 anos, ela nunca tinha sentado na frente de um computador e digitado a tarefa dela. Né? E isso hoje é uma realidade. Então, a gente não é, precisa nem ir 10 anos, não. Né? 10 anos foi sim, o início, mas assim, se a gente for é, atrás, o tipo de relação que a gente tem com a tecnologia já mudou. Né? Ela é, já mudou nesses últimos 6 meses e ela vem mudando. Então, eu acho que assim, o impacto disso hoje, nessa fase de pandemia, a gente só vai poder avaliar lá para frente. Né? Mas tem bastante exato, estudos analisando esse comportamento um pouco mais recente aí, de 2, 3 anos para cá, que foi o boom aí das redes sociais, né? E dessas outras formas aí de se relacionar, e que falam isso, né? Que as doenças também se atualizam, né? As patologias é, também se atualizam. Então, exato. quadro ansioso, né? Que talvez não tivesse relacionado aí com o uso de tecnologias, hoje a gente consegue já ter né, vislumbrar esse link entre o É, tempo dela e os sintomas. uhum. E é interessante porque até os próprios estudos, seja na psiquiatria, na psicologia, na sociologia, são estudos que vão sendo feitos, que levam tempo para serem feitos, vão sendo feitos baseados no que já aconteceu. Então, e a gente está estudando. E muitas vezes os próprios estudos eles são tendenciosos no sentido, por exemplo, né, aquela ideia de que os jogos de violência causam violência, né? Fazem. Eu lembro, em 2008, eu estava lá no Congresso Mundial de Psicólogos, lá em Berlim, e tinha um pessoal apresentando um trabalho sobre jogos, e eu fui com essa mesma pergunta, falando, olha, vocês descobriram aí que, sei lá, o GTA faz os adolescentes ficarem mais violentos, né? E eles disseram que não, né? Que não, então, não se tem essa evidência, mas muitas vezes vai-se em cima dessa evidência, né? Eu acho que a tecnologia ela é um grande amplificador de algumas questões. Né? Então, como eu vejo Exato. essa relação, né, do videogame, do conteúdo violento, né? Assim, tem conteúdo, hoje em dia o acesso à informação, o acesso aos dados, ele é para todo mundo. Então, a gente acha o conteúdo que a gente quiser. Eu, no É. começo da pandemia, entrei né, no meu hobby, que eu adoro cozinhar, assim, quantidade de site, de vídeo, de coisa de receita. Então, assim, a gente amplifica as nossas buscas. Né? Então, talvez, eu sei que o adolescente, talvez ele não tenha esse poder de escolha tão grande que o adulto tem. Ele precisa ser guiado, ele precisa ser orientado. Mas, assim, existem jogos com vários temas. Né? Se esses jogos de violência são mais jogados, a gente precisa talvez estudar o que está por trás dessa escolha por esse tipo de jogo, do que, né? Exato. Relação causa e consequência, eu acho que ela precisa ser vista com muito cuidado aí, com muito carinho, né? Exato. Eu tenho que Se perguntar é, aí sobre vício na internet, né? Os vícios isso. aí, as compulsões. E eu costumo falar que é um tema até antigo, porque não, né, a tecnologia ela veio, né, as telas vieram, a gente já nem está mais preocupado. Foi um comportamento que preocupou há um tempo atrás, né? Hoje a gente já sabe que isso não tem muito como fugir do tempo, que a gente precisa talvez, né, dosar a forma que isso é feito. Eu tenho É, essa semana de um paciente que ele falou para mim, né? Ele é muito engraçado. Ele falou assim: eu acho que agora essa pandemia vai curar um monte de compulsão que a gente tinha, falando dos adolescentes. Porque, olha, tanto tempo que eu fico na frente do computador para fazer as tarefas, assistir às aulas, que o tempo que antes a minha mãe deixava eu jogar videogame, agora ela deixa, eu já nem quero mais ver a tela. Estou com exatamente. 20 já. E de fato, né? Porque eu sempre vi a tecnologia, obviamente, como é uma extensão de quem nós somos, né? Então, se antigamente nós não tínhamos a internet, mas nós também tínhamos vícios, né? Os adolescentes sempre tiveram a possibilidade de desenvolver vícios.
Agora, esse vício pode ser na internet. Então, eu acho que essa grande importância e o grande desafio dos pais de estarem nesse mundo. Não é? Então, assim, se antes eu acabava visitando os amigos dos meus filhos para saber com quem eles estavam indo nas festas, então agora eu preciso estar acessando e estar sabendo com quem meus filhos conversam, se são conversas, né, saudáveis, são pessoas que têm uma cabeça boa e tem muita coisa, muito conteúdo positivo na internet, né? Tem YouTubers aí, poxa, pessoas inteligentíssimas, com conteúdos muito bacanas, falando da história do Brasil, da história mundial. Nossa, tem coisa muito legal. Mas precisa desse suporte, como você diz, dos adultos, né? Exatamente, né? Eu acho que antes isso talvez ficasse mais claro. Porque se eu vejo um amiguinho do meu filho chegando ali, né, com uma cara meio estranha, com uma mochila meio suspeita, né? Eu estou vendo algo concreto, né? Eu estou vendo uma coisa concreta. Hoje em dia, eles estão fechados no quarto. Então, eles requerem, né? Eles acabam requerendo que a gente seja, que a gente pesquise com mais, né, perspicácia, que a gente se envolva. Não é tão fácil a gente perceber aí algumas modificações de comportamento, né? Mas a gente até acho que já comentou em outro evento aí que falamos. Às vezes os pais falam, né? Ah, pelo menos no quarto eu sei onde ele está. E eu sempre cutuco, falo, será que você sabe mesmo com quem ele está falando, o que ele está fazendo, por onde ele está navegando? Porque é isso, tem de tudo, né? Assim, tem conteúdos maravilhosos, assim como tem coisa Sim. muito perigosa, tem coisa muito nociva, né? E eles precisam dessa orientação, eles precisam que a gente filtre esse mundo para eles até eles terem essa condição de fazer essa filtragem por si só, né? E aí eu acho que vem de novo a importância desses ambientes que a família cria em casa de diálogo, fora também das tecnologias, porque se a gente cria um ambiente em que o adolescente pode e se sente livre para conversar sobre tudo que ele pensa e sente, ele não vai ter tanta necessidade de buscar subterfúgios secretos online, porque ele sente que ele pode falar com o pai, com a mãe, que vai ter um suporte, que vai ter compreensão. Então, muitas vezes, o comportamento negativo online é uma consequência dessa falta de espaço na família, né? Desse conflito, porque não tem jeito, né? Somos gerações diferentes. A gente não vai Sim. olhar o mundo exatamente da mesma forma, e não é bom que a gente olhe também, né? Eles precisam da gente como contraponto, como, né, os velhos experientes que vão dar o contra, que vão orientar, que vão falar os nãos, né, que vão dar os limites, mas assim, precisa haver esse cuidado, né? Precisa, então, o conflito, eu vejo hoje em dia muitos pais privando desse conflito mesmo, para não me dar trabalho, né? Eu não quero brigar, ou eu quero ser um pai amigo. E o pai amigo, ele é uma interpretação que a gente precisa ter muito cuidado. Porque então, eu escuto isso dos pacientes, né? Eu escutei de uma paciente não faz nem muito tempo, fala, poxa, a minha mãe não sabe ser mãe. Eles são duros, né? Os adolescentes começam... Minha mãe, ela vem querer ser amiga, né? Não me deixa sair do jeito que eu quero. Não fala nada da saia, não fala nada da cor que eu pinto o cabelo, né? Então, eu acho que, né, essa geração de pais também tem essa dificuldade. Eu acho que, claro, cada caso é um caso, mas a gente vê, assim, uma dificuldade muito grande de falar o não, de dar o limite, porque tem medo de perder esse amor, de perder esse respeito, né? De perder. Não conhece mais esse jovem, não conhece quem a criança está se tornando, né? Esse adolescente fala, se eu bater de frente, eu vou. Se eu bater de frente, ele não vai gostar de mim. Se eu bater de frente, ele não vai me contar as coisas, né? Então, às vezes, acaba perdendo esse vínculo da maneira que ele tem que ser, né? E aí eu acho que você toca um tema profundo também, né, que o Bauman, o filósofo, falava dessa sociedade líquida, né, que aí é a nossa geração, somos nós pais
que deixamos com que as coisas fiquem tão frágeis e a gente projeta isso nos adolescentes, né? Quando você diz desse medo, né, o medo que o adolescente não, que ele não goste mais de mim, isso é muito frágil, né? A gente tá tá transmitindo essa fragilidade para os adolescentes, quando, na verdade, eles estão procurando fortaleza, eles estão procurando limite, eles estão procurando solidez, né? E é muito, a gente sabe que as consequências são muito danosas quando os adolescentes olham para os pais e vê só fragilidade, né? Não vê Sim, esse contraponto. essa interpretação que a minha paciente fez, minha mãe não sabe ser mãe, né? Eles não estão sabendo cuidar de mim, eu tô a minha própria sorte, e agora que vai ser de mim, né? Exatamente. E aí a ansiedade explode, né? Né? Nessa história eu falo assim, autonomia, eu falo muito isso para os pais, é muito diferente de independência, né? A gente só é independente muito tempo depois na vida. A gente ganha autonomias, mas não dá para você achar que um adolescente de 13, 14 anos, que já tem, ele tem algumas autonomias sim, né? Ele pode pegar um ônibus, ele pode, né? Ele pode namorar, ele pode pegar um ônibus, ele pode, né, fazer algumas coisas, mas ele pode ser independente, né? Ele tem aí o seu grau de dependência e vai ter por bastante tempo. E assumir responsabilidades, né? Então, assim, às vezes eu percebo que os pais eles entram num conflito interno tão grande de dizer, nossa, mas eu estou fazendo de tudo, uma culpa, né? Olha, eu fiz de tudo até agora e estou fazendo de tudo, eu cuido de tudo, eu dou tudo que é necessário, mas talvez o que precise é realmente parar de fazer tudo, parar de dar tudo e jogar essa responsabilidade para ele. E aí eu falo desde pequeno, não é só na adolescência. Cada idade dá para assumir algumas responsabilidades que sejam pequenas, mas à medida que vai crescendo é importante, né? Não só pode, como precisa, né? Ele precisa sentir que ele consegue, né? Essa autonomia vem disso, é um desafio. Eu não vou conseguir arrumar minha cama direitinho quando eu tenho 4 anos, né? Mas talvez quando eu Sim. tenha 6 eu já aprendi, né, a fazer isso, né? Eu não consigo, eu não Exato. posso as facas, mas eu posso lavar as tampas eu posso lavar uns pratos, né? Eu posso, então assim, cuidado dos bichinhos, né? A gente precisa ajudá-los a desenvolver essa autonomia. E eles precisam desse desafio, dessa confiança nossa também. É. E é preciso também que os pais se unam, né? Porque às vezes a mãe pensa de um jeito, o pai pensa de outro, e aí por não coincidirem, acabam não fazendo o que precisa ser feito com os filhos, né? Eu falo que tem que ter o time dos. Eu brinco, né? É, Pai, vocês têm que ser o time dos boa. adultos. Né? Não pode ter time, eu sou time mamãe, hoje eu sou time papai, né? A mãe protege um, o pai fala não, a mãe fala assim, não, tem que ter o time dos adultos e os pequenos, né? Tem os grandes e os Exato, exatamente. Porque aí também vai desenvolvendo essa manipulação, né? Então o adolescente acaba se tornando ainda mais manipulador aí, porque vai jogando com esses limites que não são sólidos. E eles são muito espertos, né? Nesse desenvolver de habilidades, de pensamento crítico, né? De aquisição de informação. Então, normalmente, eles são muito mais politizados do que a gente, né? Eles se acham, eles têm lá todas as informações, eles sabem, né? Então, eles são mais politizados, eles entendem mais, eles estão estudando. Minha filha estava estudando os exploradores, os navegadores, né, na escola, então ela vem me dar uma aula aí sobre os exploradores espaciais, e ai de mim, se eu falar que alguma coisa ali errada, ela vai, né? Então, assim, tem esse conhecimento, eles têm essa percepção, né? Eles estão mais afiados do que a gente. Então, eles percebem, enrolam e eles manipulam, se a gente não está ali, né? Qual que é o nosso diferencial nessa relação de educação? É a nossa sabedoria, a nossa constância. Então, eu acho que É, a gente tem que ganhar deles, né?
O que dizer, Juliana? O que que você pensa que a gente pode dizer para os pais que colocam essa questão da autoridade, né? Porque a gente vê modelos e modelos, né? Aqueles pais que conseguem ter uma relação saudável, mais, mais livre, assim, de dar mais liberdade para os filhos, e aqueles pais que conseguem ter uma relação mais saudável, sendo um pouco mais enérgicos, mas aqueles muitos que às vezes são negligentes, indulgentes demais, ou são autoritaristas demais, autoritários demais. Qual que é o equilíbrio aí, né? É uma pergunta difícil essa, É, porque eu acho que eu assim, vou, o eu equilíbrio. vou pegar só um minutinho. Vai falando que eu vou pegar só o controle do ar-condicionado, que eu tô com muito calor. Tá bom. Esse equilíbrio, né? Esse caminho do meio, ele é o grande desafio. Eu acho que ele É. tem muito a ver com, tem algo a ver com a característica do pai e da mãe mesmo, né? Tem pessoas que são mais doces, tem pessoas que são mais incisivas, né? Tem pessoas que são um pouco mais duras aí, né? No corrigir, tem pessoas que são mais moles aí no corrigir, né? Mas assim, esse limite e cada relação também, né? Os filhos são diferentes, as crianças são diferentes, têm a personalidade deles, tem criança que com uma orientação ela vai muito mais fácil, tem criança que a gente precisa repetir, né? Eu brinco com que os pequenininhos, eu dou sempre exemplo dos pequenos. Tem criança que se você falar que colocar a mão na tomada dá choque, ela não vai pôr. Tem criança que vai tentar, Uhum. você vai ter que estar de olho ali 500 vezes para evitar dela tomar um choque. Tem criança que vai ter que tomar um choque. Então, assim, né, para cada dupla pai e filho tem uma maneira. Eu acho que é sempre o caminho do meio, né? Nenhuma autoridade, nenhuma Aham. ciência, nenhuma. Isso é muito danoso, né? E a perda total da autonomia, o autoritarismo, que eu acho que é outro ponto aí, ele também é danoso, né? A gente tem que sempre tentar e transitar por esse caminho dentro da nossa realidade, né? Dentro do perfil do nosso filho, dentro do nosso perfil como pai, a gente tem que achar esse equilíbrio aí. Sim, sim. É um desafio constante para os pais. Ser pai, ser mãe não é fácil, né? E eu acho que você traz essa outra variável, que é cada filho é de um jeito, Sim, né? Se né? tá Então, fácil, a gente está fazendo errado, eu brinco. é, Se é tá isso muito mesmo. fácil, estamos fazendo errado. Então, o pai que É, chega para mim e fala, meu filho, exatamente. Pô, nenhum, eu já fico com as duas orelhinhas em pé. aham. Mas eu acho que cortou o som, eu não entendi o que você falou no início da frase. Quando o pai chega para mim e fala, meu filho não dá trabalho nenhum, eu já fico com as duas orelhas em pé. Aham, Porque tem alguma coisa ali exatamente. muito, muito séria. Meu filho nunca deu trabalho, não deu trabalho nenhum. Isso não tá muito normal, né? Alguém está tendo trabalho, né? Se não é o pai e a mãe, é essa criança lá dentro que está tendo um trabalho danado aí. Isso vai ter um preço, né, depois. Juliana, nesse momento de pandemia, né? Então, o que que a gente vê com os adolescentes? É muito comum eu ouvir dos meus pacientes, adolescentes e também de outros adolescentes, olha, eu pergunto, tá tudo bem? Ó, tá ótimo. Parece que é tudo que eu queria é que tudo parasse e eu ficasse aqui no meu quarto com a conexão da internet. Sim. Quais são. E aí, hein? O que que você acha que está passando na cabeça dos adolescentes? Até que ponto isso é um risco? Vai ter consequências? Até que ponto a gente está preocupado demais? Eu acho que, como tudo, tem o ônus e o bônus, né? Essa é uma geração que está mais adaptada com essa plataforma que a gente está tendo que se forçar a conviver agora. Então, essa história, né, de que eles estão super confortáveis com o meio de vida, eu escutei de adolescente também. Bom, se isso é o jeito de viver na pandemia, eu estou super adaptado, porque eu vivo em quarentena. Eu adoro. Eu fico o tempo todo no meu quarto, para mim não faz diferença, né, eu sair.
Então, assim, eu acho que tem uma fase de deslumbramento aí, que agora o estilo de vida diferente é o meu, ninguém vai ficar no meu pé, eu estou autorizada a fazer o que eu tenho vontade, mas, assim, eles não são, né? Eu brinco assim, o adolescente, a gente quando na pediatria a gente aprende assim, criança não é um mini adulto, né? A gente não pode medicar a criança como se fosse um mini adulto. E eu falo muito, o adolescente não é uma criança que cresceu, né? Ele tem um Sim, entendimento do mundo diferente, né? Ele não é um mini adulto também, mas ele não é uma criança que cresceu. Ele está ali no meio do caminho. Então ele tem exato. condição de entender. Eu tenho visto assim vários transtornos de ansiedade que têm aparecido aí né, mais recentemente para cá. Ele está vendo. No começo é bacana, né? Como é bacana eu ficar aqui, eu tirar férias, né? Tirar férias e ficar na minha casa. Uhum. Se essas férias não têm data para acabar, e o motivo dessa folga aí que eu estou tendo para ficar no meu quarto é uma pandemia, é um vírus, é uma ameaça real que tem lá, tem gente morrendo, né? Tem uma série de coisas acontecendo no mundo. Então, assim, ele não está alienado, ele tem essa visão. Então, isso tem. Se no começo foi uma lua de mel da quarentena e da pandemia, hoje eu vejo um aumento desses quadros de ansiedade por conta dessa percepção de, poxa, né, não está muito legal o que está acontecendo no mundo. A minha casquinha está boa, mas lá fora não está legal. Às vezes até a minha casquinha não fica boa também. Eu tenho população adolescente especial aí, que é o vestibulando, e eu tenho escutado muito isso deles, né? O ano de vestibular é um ano curto, né? É um ano, é um tempo curto, ele tem uma data para terminar. Então, essa situação de incerteza e vai adiar a prova, e como vai ser, e nós, né, estamos nos adaptando a outro tipo de aula, como vai ser cobrado esse conteúdo, isso está batendo de um jeito bem forte com eles. Isso está, toda essa Uhum. perda de perspectiva, essa situação se esticando, né? Eu falo a maratona da pandemia, que a gente começou achando que ia ser uma coisa provisória, curta, e agora está se estendendo. A previsão é que as aulas presenciais, né, nem voltem até o final do ano. Então, eu não acho, Sim, eu não tenho visto essa lua de mel tão grande assim no consultório. Tudo bem que eu acho que eu tenho uma amostra mais, né, específica aí. Eu brinco que eu vejo que não está dando certo, eu não vejo, né? O que está tá dando é, certo vem para mim. Mas eu de tenho visto. fato, porque aí uhum, e vai chegando um tempo que, geral, né, eu acho que tanto adultos quanto adolescentes, esses 3 meses, né, de quarentena, de isolamento, mexe muito e está mexendo muito com o nosso emocional, acho que de uma forma geral. E é claro que os adolescentes também, de uma forma específica, principalmente porque, por mais que muitos fiquem alheios ali nos jogos e no entretenimento, a grande maioria eu percebo que também está atento ao que está acontecendo, né? Assim, ao E mesmo, racismo. né? E mesmo biologicamente, né, Elison, era tudo que eles queriam, né? Ficar lá no quarto, ser liberado, né, a diversão online, ser liberado um tempo maior de tela e tudo. Mas assim, isso cobra também um preço biológico. A exposição com a Exato. tela na rádio vai alterar o ciclo do sono. Então, eles começam, né? A própria rotina diferente faz alterar o ciclo do sono, a alimentação. Eu tenho escutado muito dos pais falando: meu Deus, como meu filho adolescente come. É o dia inteiro. Eles comem assim, Exato. o acesso, né, a alimentos nutricionalmente menos ricos, porque estamos estocando comida. Né? A gente estoca comidas, né, alimentos frescos, mais processados, então a oferta disso é maior. Então, biologicamente, esse organismo ele vai sofrendo também alterações que deixam ele mais suscetíveis a essas alterações depressivas, ansiosas. Então, eu acho que não está tão suave como muita gente está observando. Eu vejo assim, é um período muito sensível, que a gente precisa ficar de olho também nessas. Uma das recomendações que eu tenho buscado, né, orientar sempre é essa de manter uma rotina de alimentação, de sono, né, o mais próximo aí da rotina anterior possível, porque isso vai ter o seu preço também.
Esse equilíbrio é muito importante, né? Aqui a Renata fez uma pergunta, ela fala, mas e o fato de ficarem no quarto jogando ou na internet, né? É, eu acho que é esse equilíbrio, né? E também fazer uma proposta, né, Juliana? Assim, se não pode ficar no quarto trancado, o que eu proponho também para que os adolescentes façam, né? Sim. Eu acho que é natural para os adultos também, né, verem muitas impossibilidades nesse momento. Né? Estamos lidando com um momento de muitas impossibilidades, de muitos limites, mas ainda assim temos muitas possibilidades. A gente não pode mais, né, fazer festa, aglomerar, encontrar todos os amigos, mas pode encontrar virtualmente. Né? Não pode ficar, tenho que passar. Eu tenho visto os adolescentes entediados, isso é muito bom. Eu tenho falado, né? Uhum. O tempo é bom, Sim, vai buscar outra coisa para fazer. Tem adolescentes que redescobriram a leitura, porque esse adolescente que veio reclamar para mim, eu não consigo mais jogar, eu não tenho mais lazer, porque eu não consigo ficar, eu tenho dor de cabeça. Ele redescobriu a leitura, ele foi, descobriu que gostava de gibi, achou uns gibis lá de super-herói, tá lendo. Né? Eu tenho visto alguns pais voltarem a jogar jogos de tabuleiro com os filhos, e isso é muito rico, né? exato. Essa interação. Então, assim, não dá para ir na academia, que nem fazia, não dá para ir Uhum. andar de skate com os amigos, não, mas dá para jogar um jogo de tabuleiro com o pai, dá para jogar um jogo de tabuleiro com um amigo remotamente. Exato, Então, exato. tela. Mas tem uma diferença da tela ali do lado, de eu falando, de eu interagindo, de eu usando os outros sentidos, né? Fazendo alguma outra. É, minha filha ligou o FaceTime e ficou jogando cara a cara com a amiga que mora em outro país. Olha que legal. Cara, a gente sorteava, mandava uma foto com a mãe da outra e elas, né? Então, assim, reinventar. Eu acho que Uhum. toda criança é uma oportunidade para a gente pensar, né? Reinventar É, algumas formas. Então, exatamente. E assim, é uma constante, é um constante desafio para todos nós esse momento, mas sempre vale a pena nós buscarmos esse diálogo, essa conversa, essa criatividade, tentar mostrar para os adolescentes que a gente percebe neles a capacidade que eles têm. Porque uma das coisas que mais me preocupa é muitas vezes o subestimar do adolescente, não é assim que os adultos têm com os adolescentes. O Viktor Frankl ele usa uma frase do Goethe que eu acho até coloco no início do meu livro, do Heróis da Nossa Existência, e porque eu acho ela fantástica, né? Se nós tomarmos o homem como ele é, nós o tornamos pior. Mas se nós superestimarmos o ser humano, nós possibilitamos que ele seja, que o ser humano chegue a ser o melhor, né? E com o adolescente, eu acho que isso é uma verdade fantástica. Quando os pais olham para os adolescentes e dizem para eles: olha, acredito em você, eu estou vendo a tua capacidade. E não com aquele discurso: oh, você não sabe nada, fica quieto, eu que mando, eu que sei. E não cria esse ouvido, né? Esse ouvido que valoriza. Eu acho que isso é muito importante. porque ele já tem, né? Eu falo, adolescente já tem essa questão da autoestima, né? Muito. Ele cresceu demais, ele tá com o corpo ali que ele tá não sabe lidar, ele não decidiu se aquilo é bonito, não é, ele tá num estranhamento. Por isso ele vai pintar o cabelo de azul, vai querer, né, fazer um piercing. E assim, a gente tende a enxergar isso de um jeito muito, às vezes, duro. Né? O pai tende a ver, É, meu Deus, esse nariz. Né? Eu falo, deixa ela tomar o pé aí do corpo dela. Tem algumas coisas definitivas que você pode vetar, mas né, deixa ela ir se sentindo, né, dona aí do corpo, deixa ela ir sim. se atuando, deixa aí. Então, assim, isso do potencial, isso é muito importante, né? A gente vê isso. E eu escuto, e às vezes, para mim, eles falam, mas é uma menina tão bonita, vai pintar o cabelo de... falou para ela que você acha ela tão bonita, porque ela está se achando horrorosa, ela está com espinha Exatamente. no nariz, né? O menino está mudando a voz, ele está envergonhado, ele está, né, querendo se esconder aí em casa, porque
né? Não sabe como ele vai ser visto pelo grupo. Então, isso da gente poder projetar eles também esse potencial que a gente enxerga, isso pode ser muito importante. Ó, fantástico, acho que você dá excelentes exemplos, né, disso, desse adolescente que muitas vezes é lindo e a gente vê que é uma menina linda, um cara lindo, mas ele não se acha, ele não está vendo nada disso. E às vezes ele é culto, ele é articulado. Eu Sim, adoro conversar com adolescente, porque eu falo que eles atualizam o mundo de um jeito para a gente, com uma inocência que a gente já perdeu. Né? Ver um é, adolescente discutir política com paixão é um negócio assim, né? Muito, muito é, rico. Eles têm uma capacidade muito grande. E às vezes o pai está cansado, o pai está achando horroroso aquele cabelo azul, né? O pai né? Tá achando o filho desengonçado, está estranhando, era um menininho, agora está com quase 2 metros de altura, né? Quem que é esse homem aqui na minha casa? E tem essa dificuldade de enxergar e de transpor e de ajudar o adolescente nesse processo. Você falou que você gosta dos exemplos, eu acho que eu legal. sou contadora de histórias. Eu sempre vou ter uns Ah, ela exemplos aí. até me cortar se eu estou repetindo, porque eu conto para mim também, né? Assim que eu acabo Sim, aprendendo com eles. fantástico. Juliana, o tempo passa tão rápido, né? Eu estou vendo aqui, nós temos mais 5 minutos. E o Instagram, ele, quando dá os 60 minutos, ele desliga, né? Tira a gente do ar. Então eu já gosto quer dizer, eu estou aprendendo a fazer isso, já ir dizendo, olha, muitíssimo obrigado, tá bom demais. Tá muito legal, eu acho que é muito rico tudo isso que você está trazendo para a gente, está enriquecedor demais. E assim, o que mais que a gente pode complementar nesses 3 minutos aí que Puxa, é você tanta gostaria de coisa, falar? né? Eu agradeço também, eu estou gostando muito, mas eu já peço desculpas se a gente às vezes foge do tema, porque é muita coisa, né? É muito, eu sou contadora de Sim, histórias, eu estou sempre, né, tentando explicar. Eu acho que a gente acaba dando uma pincelada, tentando, né, responder as perguntas, tentando tirar algumas dúvidas aí do pessoal, e talvez o que eu acho que seja importante, né, é falar assim, para complementar, é que essas pessoas estão aqui querendo entender um pouco, querendo, né, saber como tratar esse adolescente, já são pessoas que estão com um olhar diferenciado. Né? Então, assim, é, não perder esse olhar, não perder né, essa curiosidade, não perder essa vontade de explicar, de achar um caminho, né, de fazer esse vínculo. Eu acho que isso é fundamental. Não tem receita. Né? Não tem é, receita pronta para isso. A gente faz a receita. E eu acho que o grande diferencial da gente poder desenvolver uma receita boa é a gente estar sempre testando. Né? Testando e exato. cozinhando. É. É assim que a gente aperfeiçoa a receita. É. E não se sentir ameaçado pelo adolescente, né? Às vezes o adolescente ele vai trazer esse questionamento e às vezes a gente se sente ameaçado, fala, nossa, ele não gosta do que eu gosto, ele não faz mais o que eu faço. Mas que bom que é essa novidade na minha casa, na minha família. Receber isso com mais carinho, né? Com mais positividade. Legal. Sim. Né? A gente poder, eu acho que só multiplica. É a gente poder É, enxergar o filho, ver o filho de outra maneira, poder ajudá-lo a se tornar quem ele é, né? Quem ele gostaria de ser. Isso é muito rico, isso é muito maior do é. que qualquer coisa que a gente possa ter planejado para ele algum dia. Sem dúvida, fantástico, fantástico. E é isso mesmo, né? Olha, bom, acho que podemos encerrar, né? Antes que o Instagram desligue a gente sem falar tchau. Né? Olha, Juliano, muitíssimo obrigado, muito rico. Acho que essa é a mensagem final, assim, que eu deixo, né? De que é maravilhoso ser pai e que bom que a gente tem esses filhos, que bom que a gente tem os desafios e que a gente possa realmente fazer de tudo para que eles sejam o que eles podem ser, como você disse. Sim, né? Eu agradeço o convite, né? Fico assim, eu vi que o pessoal tem bastante perguntas, se quiserem me mandar também no privado, eu posso, né, tentar responder, pedir indicação de livro. Esse é um tema que eu acho que não tem fim,
né? Então, Não tem fim. continuo à disposição quando a gente encerrar a live aqui, o que o pessoal tiver de dúvida, você sabe que eu estou aqui. Agradeço, é sempre muito rica a conversa com você. Foi um prazer enorme. Para mim também. Vou deixar salvo aqui. Para quem está assistindo, amanhã eu vou conversar com a doutora Marina Lemos, que ela é logoterapeuta também e dirige um colégio, o Colégio Victor Frankl, lá em Ribeirão Preto. Então, vamos falar de adolescência e sentido da vida, né, nessa linha mais filosófica da logoterapia. Está todo mundo convidado também amanhã às 9. E, olha, muito obrigado, viu, doutora Juliana? Obrigado. Doutora Marina. Ribeirão é a cidade do meu coração. Foi lá que eu fiz faculdade, residência. Tenho muito Ah, prazer. é? E Olha aí. e para acompanhar também. Acho que a gente sempre aprende bastante, né, nessa troca. E vamos ver se a gente, de repente, então, coordena aí, talvez a nossa próxima jornada do Instituto Busca Sentido. Vamos fazer uma jornada online e passar um sábado inteiro falando sobre esse tema. Quem sabe a gente consegue falar pelo menos uns 2% do que precisa ser falado. Então, o pessoal quer ouvir, né? Porque para falar a gente tem. É muito enriquecedor. Muito obrigado, viu, Juliana? Uma ótima noite para você e para sua família aí. Boa noite para todos vocês. Manda um abraço aí para o seu pessoal, um abraço para todo mundo de casa. Muito obrigada aí pela participação, pela audiência. Obrigado, gente. Um abraço, um beijo para todo mundo aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.